Olá, queridos irmãos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu já preparei aqui o meu copo com água, prepare seu copo com água também, onde quero estar orando por você, você que sente dores, você que toma algum tipo de medicamentos controlado, você que sofre com algum problema, independente do qual seja ele, eu quero interceder pela sua vida. Onde você estiver, eu creio que o poder de Deus vai se manifestar na tua vida e você vai ser curado, a mão de Deus ela vai te alcançar, no nome do Senhor Jesus. Mas antes eu quero aqui trazer uma palavra ao teu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículo de número 3, assim está escrito: levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. No versículo de número 6 diz assim: porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. A Bíblia aqui se refere aos filisteus que serviam até então a Dagom, que era um deus, a imagem, né? E esse Deus o qual eles serviam, nada podia fazer por eles. Porém, pegaram a arca nesse tempo, nessa época, que representava o Todo-Poderoso, e as colocaram exatamente no altar onde oferecia sacrifício a Dagom, junto com aquela imagem de barro, ou de madeira, ou de pedra, como você preferir. E quando a colocaram junto, a Bíblia diz que Deus ele não aceita dividir sua glória com ninguém. A Bíblia diz que ao amanhecer do dia, Dagom, que era o Deus o qual os filisteus serviam, amanheceu caído, com a sua cabeça cortada, eles pegaram, a consertaram e colocaram junto novamente. Ou seja, insistiram em algo que já estava dando errado. E eles, em vez de entender que Deus jamais vai aceitar dividir a glória dele com alguém, eles insistiram colocando novamente Dagom, o Deus que eles costumavam servir, junto com a arca, a qual tem a representação do Deus de Israel. Aonde a Bíblia, de maneira muito precisa, ela fala que Deus feriu aquela cidade e todo aquele povo de tumores, como diz aqui no versículo 9 a seguir, pesando a mão sobre aquele povo, pesando a mão naquela cidade, porque, como falei, Deus não aceita dividir sua glória com ninguém. E o fato deles serem desobedientes e querer servir a Deus por um lado e a imagem por outro, a mão de Deus acabou castigando aquele povo. Porque eu tenho que escolher ou decidir a quem servir. Eu devo escolher e se perguntar: será que eu estou servindo a Deus ou a quem eu estou servindo? Porque às vezes tem determinadas coisas que dão errado na nossa vida, dá errado na nossa casa, no trabalho, na família. E são algumas atitudes da nossa parte que Deus não se agrada e permite algumas coisas dar errado como um sinal, para que a gente perceba e se dê conta de que Ele não está se agradando de determinadas coisas que falamos e determinadas coisas que fazemos. Como aqui no versículo 9 a Bíblia diz que Deus feriu toda aquela cidade de tumores, de pequeno a grande, por conta de erro que outros haviam cometido. Por quê? Porque havia colocado a arca do Deus de Israel exatamente no altar aonde a imagem do Dagom o havia sido colocado, ou seja, querendo unir o Deus de Israel, o que tem a representação de Deus, com o Deus do qual eles costumavam servir. E Deus que existe, na verdade só existe um, o Deus criador dos céus e da terra, não há outro. Então não adianta eu querer servir ao Todo-Poderoso e a outras entidades, porque assim eu vou estar traindo problema para mim, para minha casa e para toda a minha família. E talvez esteja acontecendo algo e você ainda pode não ter se dado conta. Talvez algo, alguma atitude ou algo que você tem feito ou tem falado, Deus não tem se agradado. E determinadas coisas podem não ter dado certo na sua vida como você queria que desse. E talvez não deu certo como você queria. Foi Deus te dando um sinal de que certamente pode ter alguma coisa que Ele não tem se agradado. Então a gente deve, diante disso, parar e se perguntar: por que isso, aquilo, outro não está dando certo na minha vida? Se perguntar: a quem eu estou servindo? Será que Deus está se agradando das atitudes que eu tenho tomado? Que você possa, meus amados, refletir e que você possa tirar suas próprias conclusões. Se não há alguma coisa que talvez Deus não tenha se agradado e por esta razão Ele tenha permitido algumas coisas dar errado, como um sinal para que você possa se dar conta do que está dando errado na sua própria vida. Tá bom, queridos? Eu quero orar para você. Pai querido, Deus de Israel, Deus soberano e amado, visita, Senhor, este homem, visita esta mulher,
Esta pessoa que me ouve do outro lado, talvez com dores por todo o corpo. Esta pessoa que sente dores de cabeça, dores nas pernas, na coluna. Esta pessoa que sofre com estresse, esta pessoa que sofre com nervosismo, com catarata, enxaqueca, labirintite, a miopia. Esta pessoa que sofre com pressão alta, esta pessoa sofre com depressão, ela sofre com insônia, com algum problema semelhante. Meu Deus, esta pessoa ela toma medicamentos controlados. Pai, em nome de Jesus, visita todos aqueles que oram comigo do outro lado, toca com o teu poder, com a tua unção, e remova o espírito de enfermidade, de doença, remova a tristeza, a aflição, a insônia, remova a pressão alta, remova a diabetes, remova o colesterol. Meu Deus, cura esta pessoa no nome do Senhor Jesus. Pai, consagra este copo com água, coloca nele a virtude da cura, do milagre, e quem dessa água beber, que receba vida, que seja curado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome da água abençoada no nome de Jesus. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Deus abençoe, fique na paz. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.